Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. Hoje iremos apresentar um raio-x sobre as transformações no setor bancário nos últimos anos, após os grandes impactos provocados pela pandemia de Covid-19. Será o fim de uma era? Novos players, bancos digitais, fintechs. Os bancos que ficaram para trás vão precisar agir rápido e mudar radicalmente o seu modelo de negócios para recuperar o atraso. E aqueles que acertarem ganharão uma década de vantagem sobre os seus concorrentes. É o ano da estratégia. Nesta sessão, você vai saber quais têm sido as reações a todas essas transformações, quais serão os próximos passos e muito mais. Tudo isso a partir de um estudo global da McKinsey, que analisou quase 600 instituições financeiras. Para detalhar a radiografia do setor bancário, está aqui ao meu lado, no estúdio, o Alexandre Savaia, sócio sênior da McKinsey em São Paulo. Olá, Alexandre, é um prazer recebê-lo. Tudo bem, prazer é todo meu. E está conectado conosco o Nuno Ferreira, sócio da McKinsey em Lisboa. Olá, Nuno, muito bem-vindo. Olá, é um gosto estar aqui convosco. Melhor ainda era se estivesse aí, mas uma das consequências menos negativas da pandemia é precisamente podermos fazer estas sessões remotas estando aí sem estar. Portanto, é um gosto estar aqui a apresentar o nosso estudo. O prazer é todo nosso. Vamos começar? Nuno, a atividade bancária teve um cenário melhor nos últimos anos com a pandemia em curso do que em outras grandes crises como a de 2008. O que explica isso? Eu iria um bocadinho mais longe. Eu acho que esta pandemia provou não só que os bancos conseguiram ultrapassar, ou o setor financeiro como um todo, conseguiu ultrapassar não só aquilo que foi a crise anterior, portanto a grande crise de 2007 ou de 2008, ou seja, a performance foi muito melhor, como foi muito melhor do que toda a gente esperava. Ou seja, se estivéssemos a ter esta conversa em 2020, no início de 2020, toda a gente perspectivava que o impacto ia ser muito maior. Não só a nível do setor financeiro em particular, mas também em termos macroeconómicos. Portanto, os bancos não só overcome aquilo que foi a crise anterior, como também demonstraram que ficaram acima ou que conseguiram lidar com esta crise de forma muito melhor do que o esperado. O segundo é que os bancos nesta pandemia foram parte da solução e não parte do problema como na anterior, ou seja, os bancos desempenharam um papel fundamental naquilo que foi garantir a liquidez e garantir o financiamento e continuar a garantir a cadeia de valor financeira durante a pandemia, quando toda a gente esteve em casa. A terceira mensagem é que eu acho que esta pandemia provou que o mundo pode contar com as instituições financeiras e que elas hoje estão muito mais robustas. Porquê é que isto aconteceu? Porque nos últimos 10 anos os bancos estiveram fazendo o seu trabalho de casa, ou seja, estiveram melhorando a sua produtividade, melhorando a sua eficiência, melhorando aquilo que é a sua qualidade do próprio balanço e, portanto, isso tornou-os muito mais resilientes. Portanto, hoje em dia os bancos estão preparados para embates muito maiores do que estavam há 10 anos atrás. Portanto, o desenvolvimento regulatório, digamos assim, nos últimos 10 anos, apesar de ter tido um custo em termos de rentabilidade, porque os bancos hoje em dia estão muito mais capitalizados do que estavam há 10 anos atrás, acabou por ter um retorno e acabou por ser um seguro, digamos assim, para as crises. E esta crise provou isso mesmo, ou seja, os bancos não só conseguiram ultrapassar a crise, como também ajudaram o resto da economia a não parar. Portanto, acho que foi um bom sinal que o setor financeiro mundial deu a toda a economia. Óbvio que isto traz desafios, mas creio que disso falaremos mais adiante. Ótimo, perfeito, muito obrigada. E Alexandre, explorando um pouco mais essa perspectiva, a pandemia foi considerada pelo estudo como um ponto de inflexão. E os bancos conseguiram diminuir os prejuízos, como o Nuno acabou de falar, mas com uma queda significativa na rentabilidade. Na sua opinião, seria o fim de uma era essa? Como ajustar essa equação e voltar a crescer? Olha, na minha visão, os bancos, na verdade, desde a última crise, por motivos como o Nuno comentou aqui, para ganhar mais resiliência, com um impacto regulatório maior, na verdade, já vinham mostrando uma queda de rentabilidade gradual, indo muito em direção ao custo de capital. Então, a gente vê isso se comporta de forma diferente em diferentes mercados.
ou seja, mercados mais desenvolvidos já apresentam ROEs bem mais baixos, tipicamente mercados menos desenvolvidos têm ROEs mais altos, entretanto a tendência é a mesma para qualquer mercado. Então a gente já via os bancos de fato se movendo do ponto de vista de rentabilidade para algo mais próximo do custo de capital. A queda de rentabilidade que a gente está falando veio bastante de um aumento grande de provisões, ou seja, existia uma perspectiva de perdas muito grandes devido à pandemia, e também de uma redução de taxas de juros, que foi uma medida tomada na grande maioria dos países. Então isso tem um efeito direto na rentabilidade dos bancos, e a gente viu ao longo da pandemia um certo mergulho ali nesse sentido, né? Entretanto, o que os bancos precisam fazer para de fato voltar em patamares melhores? Eles vão precisar reinventar o seu modelo de negócio, buscando crescimento. Hoje nós temos, na verdade, dois desafios muito grandes aqui. Um desafio é rentabilidade, como você está colocando, o outro desafio é crescimento. Os bancos não têm achado grandes avenidas de crescimento, pelo menos no modelo tradicional. E devido a isso têm buscado outras maneiras e, de fato, se expandindo na maneira como eles enxergam a interação, quer seja dentro do setor bancário e a interação com outros setores da economia. Nuno, então por que as ações das empresas do setor financeiro elas são negociadas em patamares inferiores do que em outros setores? E como que os bancos podem criar mais valor para os acionistas? Pegando um pouco aí o gancho no que o Alexandre começou a falar. Parece um paradoxo, porque por um lado nós temos a indústria financeira que conseguiu lidar bem com esta pandemia, mas por outro, quando olhamos para aquilo que é a performance dos mercados financeiros, nós vemos que a indústria financeira como um todo valorizou quase 2 trilhões de dólares desde o início da pandemia até muito recentemente, ou seja, temos um paradoxo grande que é, os bancos por um lado conseguiram, portanto, lidar muito bem com aquilo que foi a pandemia, por outro temos os mercados financeiros a valorizarem bastante, mas o paradoxo é como é que os bancos continuam subvalorizados ou, se quisermos, a transacionar com market to book em torno de 1.2, dependendo obviamente daquilo que é a própria geografia, mas temos este paradoxo que é, por um lado, conseguiram sobreviver ou conseguiram lidar bem com a pandemia, mas por outro estão bastante subvalorizados. Porquê? Há aqui dois blocos de razões. Por um lado, uma razão estrutural, que creio que o Alexandre já tinha falado, que já vinha de trás, que é aquilo que é o baseline da indústria financeira. É um baseline resiliente, decente, profitable, mas não atrativo. Ou seja, estamos numa indústria que tem um ROE natural cerca de 10% a nível global. Se formos para a Europa, estamos a falar em ordem de 5% a 6%. Se formos para a América Latina ou para mercados emergentes, este ROE pode ser um bocadinho superior, mas, portanto, não são ROEs extraordinários. Portanto, a indústria habituou-se durante muito tempo a ROEs muito superiores a este. Ou seja, há aqui um bloco de o baseline é interessante, mas não é atrativo. Portanto, o tema do ROE, o tema do crescimento, ou seja, não existe um crescimento natural naquilo que é a procura por serviços financeiros a nível global. Por outro lado, aquilo que é o balanço, aquilo que é o negócio do balanço dos bancos começa a perder relevância. Há 10 anos atrás, um CEO de um banco, no dia 1 de janeiro, tinha praticamente o ano feito. 80% do P&L estava feito, porque o balanço trazia-lhe este retorno. Hoje em dia, com a redução das taxas de juros e com aquilo que é o aumento da circulação de moeda e dos pagamentos, a originação, ou seja, o novo negócio, começa a ganhar relevância. Portanto, este é um bloco de um baseline, é positivo, mas não é atrativo. Depois, há um segundo bloco que é a pandemia não veio trazer nada de novo, digamos assim, mas veio acelerar algumas tendências que já cá estavam e veio destapar algumas incertezas. Primeira incerteza, o que é que vai acontecer com o digital? Por um lado, a digitalização e a adoção de serviços financeiros a nível digital abre uma oportunidade tremenda para os bancos, mas também uma ameaça, porque os clientes ficam mais expostos a outro tipo de players. Segundo, cenário de taxas de juros e de inflação. Muito difícil de prever quais é que são as implicações naquilo que é o sistema financeiro. Terceiro, o sistema financeiro continua com sobreliquidez e a pandemia trouxe níveis de poupança ainda mais elevados, ou seja, o loan to deposit ratio a nível global continua na ordem dos 80%,
85%. Terceiro, qual é que vai ser o impacto dos estímulos económicos que os vários governos e os vários Estados estão a dar à economia? Como é que a economia vai reagir a isso? Por último, todo o enquadramento regulatório a nível do ESG, como é que os bancos vão olhar para isto? Como mais um fardo regulatório ou como uma oportunidade para tirar partido e para fazer negócio? Tudo isto sobre uma indústria que é capital intensiva e vai continuar a ser capital intensiva, porque tem que ser assim. Não é? Ou seja, e este basicamente é a tempestade perfeita, digamos assim, porque é que os bancos, mesmo sobrevivendo a uma pandemia, continuam, como disse o Alexandre, na mesma tendência que estavam há 3 ou 4 anos atrás. Portanto, os desafios são os mesmos. É só fazer um comentário aqui, que é o quê? Se a gente pegar a situação do Brasil, o que de fato reflete a situação global, temos as nossas particularidades, né? Não fica claro como que os bancos tradicionais vão conseguir crescer olhando para os próximos anos. Esse tem sido um desafio muito grande e a gente não tem observado crescimento, quer seja com a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, né? Segundo, nós estamos na emergência de descontinuidades maiores e, portanto, enfim, esses bancos tradicionais com uma estrutura mais pesada e, enfim, tem uma dificuldade muito maior de se modernizar e de conseguir se adaptar rapidamente a esse movimento. Então, eles estão fazendo, de fato, várias coisas relevantes, ainda assim essa velocidade é mais baixa do que a velocidade de novos players que são mais modernos, que são mais inovadores e que têm um legado muito mais leve, portanto, tem a capacidade de se transformar e de nascer de uma forma já diferente, né? É um desafio, né, para esses bancos mais tradicionais. É um enorme desafio, né? Nuno, o título do estudo que nos trouxe todos esses dados traz a expressão a grande divergência. Vocês poderiam explicar um pouquinho para a gente o que seria essa divergência no setor bancário e financeiro? Sim. Quando nós falamos em divergência, temos que comparar um bocadinho com o que é que este ano, ou o que é que este período de 2020 a 2022 ou 2023 pode significar para aquilo que é a indústria financeira. E se nós olharmos para os 10 anos que passaram, o que nós vimos foi que os bancos viveram, ou a indústria financeira como um todo, viveu um período de convergência resiliente. Ou seja, praticamente todos os bancos estavam caminhando no mesmo sentido. O sentido de melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, melhorar o capital, a saúde do seu balanço, ou seja, estiveram muito virados para dentro, estiveram muito virados a fazer o trabalho de casa. E as únicas vezes que se viraram para fora foi quase sempre para o regulador, para comply com aquilo que eram os pedidos regulatórios, nomeadamente a nível europeu, onde a regulação é tradicionalmente mais pesada e mais desenvolvida. E, portanto, ou seja, foi um período em que os bancos tiveram fazendo o seu trabalho de casa. Portanto, o período de convergência resiliente que, se quisermos, vai desde 2010 até 2020. Este período agora é um período em que nós antecipamos aquilo que é um crescimento divergente, ou a grande divergência. Porquê? Porque os bancos agora têm necessidade de, ou se quisermos, a gestão ou os próprios executivos têm uma necessidade muito grande de olhar para fora. Ou seja, tiveram 10 anos a olhar para dentro para aquilo que foi o seu banco, entanto o mundo mudou significativamente. E, portanto, agora a questão é como crescer, onde crescer, qual a necessidade de investimento a nível digital e a nível de Advanced Analytics. O tema do talento, ou seja, já não é numa lógica de reduzir pessoas ou só reduzir pessoas, mas como é que eu reconverto as pessoas que tenho. E, portanto, ou seja, todo o tema do ESG também, portanto, a ideia agora não existe uma receita, enquanto que na última década existia como que uma receita de, se você lesse o plano estratégico do Banco A, do Banco B ou do Banco C, eles eram muito semelhantes. Podia mudar a magnitude, podia mudar o enfoque, mas aquilo que eram as prioridades estratégicas eram todas muito, muito, muito semelhantes. Agora não, agora estamos numa época de divergência. Como é que isto se traduz? Há aqui alguns indicadores. Ponto 1. Quando nós olhamos para aquilo que é o início do ciclo económico e olhando para as várias crises que passamos, aquilo que nós observamos é que os primeiros meses, os primeiros anos, são essenciais para quem vence ou quem termina o ciclo económico na pole position. Okay? Portanto, ou seja, os próximos 12
a 24 meses vão ser muito importantes, ou seja, os bancos que saírem na frente serão aqueles provavelmente que chegam na frente. Porquê? Porque 2/3 da criação de valor em termos de market cap naquilo que é o ciclo económico é criado nos primeiros meses ou anos do ciclo económico. O segundo é, os mercados financeiros já começam a antecipar esta própria divergência. E se nós acreditarmos que os mercados financeiros preveem o futuro, e sabemos que existe sempre alguma especulação e alguma irracionalidade naquilo que é o preço das ações, mas mesmo descontando isso, nós concluímos que o gap de valorização entre aquilo que são os top performers e aquilo que é a média e os bottom performers está aumentando significativamente nos últimos meses ou anos. Só para terem uma ideia, existem players no setor financeiro a transacionar com market to book a 7 e a 10 vezes, enquanto a média é cerca de 1. E quando nós olhamos para o setor financeiro é importante perceber o escopo. O escopo do setor financeiro para nós não é apenas os bancos universais, não é apenas os bancos que têm ativos e passivos, que têm crédito e depósitos. São também instituições financeiras que atuam naquilo que é o mercado tradicional dos bancos, que podem ter um balanço só de um lado, ou só depósitos, ou só recursos, ou só crédito, ou nem ter um balanço significativo como um player de pagamentos. Portanto, ou seja, quando olhamos para o espectro total, nós vemos que os top performance começam a divergir daquilo que são os bottom performance. Mais ainda, quando separamos a indústria financeira em dois mundos, nos bancos tradicionais e nos não bancos, as fintechs, os players mais especializados, nós concluímos que o preço ou a valorização daquilo que são os bancos mais tradicionais assemelham-se a uma utility, ou seja, low valuations e uma dispersão ou uma volatilidade reduzida entre o maior e o menor, enquanto que as fintechs e os especialistas, ou seja, os top performance, se comportam muito mais como uma empresa tecnológica. Valorizações elevadas e alta volatilidade. Okay? Portanto, ou seja, esta divergência é o que é que vai acontecer. De que lado é que os bancos querem estar? Do lado de cima da divergência, na média, que é onde está basicamente a maioria, ou no bottom, onde ninguém quer estar. Não é? Portanto, ou seja, este é o tagline, digamos, e fomos tentar descobrir quais as razões para esta divergência, ou porque é que alguns players conseguem retornos extraordinários e outros não. Ótimo, interessante, muito obrigada. E Alexandre, daqui para frente, que expectativa de retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, podemos ter no setor, especificamente aqui no Brasil? Olha, a gente já enxerga aqui no Brasil, se a gente pegar os ROIs desse ano, por exemplo, uma recuperação enorme, né? Então, até surpreendentemente e maior do que a gente imagina que seria saindo de uma pandemia. Dizendo saindo, mas não sei nem se nós já estamos saindo ou não, né? Mas estamos talvez num período que está ficando um pouco mais tranquilo. Então, os ROIs, no caso aqui do Brasil, já estão em patamares que são similares aos patamares pré-pandemia. Isso tem dois motivos principais. O primeiro motivo foi o quê? A expectativa grande de perdas e, portanto, o excesso de provisão que foi colocado nos balanços não se demonstrou e essas perdas estão sendo menores, né? Isso, obviamente, melhora a rentabilidade dos bancos sensivelmente. Segundo, as taxas de juros que tiveram um repique alto aqui no Brasil, elas estão voltando num crescimento acelerado, e isso naturalmente contribui com a rentabilidade dos bancos. Entretanto, eu enxergo isso um pouco como um alívio temporário, porque as tendências depois de queda de rentabilidade continuam as mesmas, né? Ou seja, esse cenário que o Nuno acabou de colocar aqui, de divergência, de um nível de complexidade muito maior no contexto bancário, da entrada de novos players, alguns especialistas, alguns fintechs, muitos desses players são empresas não financeiras entrando no setor financeiro. E a análise que a gente faz de mesmo bancos similares tomando, enfim, iniciativas que são muitas vezes diferentes, mostra um nível de incerteza que você tem aí, e isso tudo nos faz acreditar que a tendência não muda, é uma tendência de queda de rentabilidade, que de novo vai em direção a custo de capital, similar ao que a gente vê em utilities, com a compressão de margem significativa, principalmente pressionado por fintechs e esses players que são mais especialistas e que repassam boa parte
do valor que a indústria capturava para os próprios consumidores, né? Perfeito, e uma tendência que vem aí antes da pandemia, como ele mesmo comentou, né? É isso aí. O desafio, acho que permanece para os bancos de conseguir mudar o seu modelo de negócio para reverter isso, apesar de repiques que a gente pode enxergar aqui no curto prazo e que não nos parece que são sustentáveis, né? Perfeito, obrigada. E Nuno, quais são os modelos de negócios divergentes que são atraentes para os investidores e que características comuns esses negócios eles têm? Essa é a questão de $1 milhão, digamos assim. As razões, ou seja, quando nós olhamos para aquilo que são os players que estão a divergir na parte de cima da curva, contra a média ou contra os laggards, ou seja, digamos assim, há aqui 4 razões, 3 das quais não estão ligadas ao modelo de negócio, mas que os bancos têm que lidar com elas, e a outra que é o próprio modelo de negócio. As 3 primeiras têm a ver com a geografia, a escala e os segmentos. Okay? Por exemplo, um banco grande num mercado emergente e grande como o Brasil, que atua em segmentos como affluent ou como PMEs, portanto pequenas e médias empresas, é óbvio que tem muito mais chances de divergir positivamente, porque a lei da gravidade o ajuda, do que um player num próprio mercado como Portugal, em que é um mercado muito mais pequeno, cresce muito menos e os players têm uma escala menor. Ou seja, existe aqui uma lógica de como é que os bancos nasceram e em que mercado é que estão, qual é que é o legado que têm, portanto, e vão ter que lidar com isso. Não é? Os bancos que estão em mercados maiores têm aqui algum tempo e têm aqui alguns tailwinds. Independentemente disso, e quando isolamos estes efeitos, há o tema do modelo de negócio, que é aquele onde nós acreditamos que pode vir mais valor e onde os bancos podem e devem atuar e até aprender alguma coisa com as fintechs ou com os players especialistas. E aqui a ideia não é que um banco como o Itaú ou como o Banco do Brasil, ou seja, um banco grande, a ideia não é que os bancos se convertam em fintechs, nada disso. A ideia é o que é que podem aprender com estas empresas e que tipo de parcerias é que podem ter com elas. Mas respondendo à pergunta do $1 milhão, quais é que são as características-chave do modelo de negócio? Nós, quando olhamos para os players que estão a divergir, há 3 características fundamentais e estas características são transversais, quer seja uma fintech, quer seja um banco universal. Em primeiro lugar, tudo o que tem a ver com aquilo que se chama Customer Ownership, que é até que ponto é que o cliente está de facto engaged e os produtos financeiros estão, como se diz, embedded naquilo que é a vida do cliente. O segundo tem a ver, e eu já vou elaborar depois de cada um deles, o segundo tem a ver com o próprio modelo económico. E o terceiro tem a ver com a rapidez de execução. Vamos um a um. Customer Ownership. Não é uma das razões pelas quais pagamentos ou, por exemplo, Consumer Finance são mais atrativos, é porque os economics destes negócios são mais interessantes, mas também porque eles, por definição, estão dentro da vida dos clientes. Ou seja, as pessoas têm necessidade de fazer pagamentos todos os dias e quase que não sentem que o serviço financeiro está na carteira. Ou está, portanto, basicamente na vida dos clientes. E esta lógica de Customer Ownership, o que os players vencedores fazem bem é, ponto 1, resolver uma necessidade do cliente, seja ela financeira ou não. Repare que uma hipoteca é uma forma de resolver a necessidade de ter casa, mas não é a única. A necessidade que o cliente tem é ter uma casa, ou ter uma casa maior. E os bancos tipicamente olham para uma hipoteca. Tem uma lógica product-centric. Mas há outras formas de nós resolvermos esta necessidade. Portanto, ou seja, ir atrás das necessidades dos clientes. O segundo é fazer o delivery desta entrega com uma experiência distintiva e estabelecer parcerias com outros players, fazer a curadoria de serviços que permitam ao cliente ter uma experiência e resolver as suas necessidades, não só com o produto do banco, mas também com o produto do banco. Repare que o banco tem uma base de clientes gigante e a ideia é como é que o banco se posiciona para resolver estas necessidades sem necessariamente ser só aquilo que é o produto bancário. E o terceiro é devolver ao cliente a sua utilização com insights
embedded com Advanced Analytics. Portanto, esta necessidade é identificada, esta basicamente é resolvida com uma experiência de cliente bastante diferenciadora e terceiro, devolver em insights ao cliente esta própria utilização. É isto que uma fintech faz e é isto que os bancos também podem fazer. Segundo, o modelo económico, para não me alongar muito, os modelos económicos vencedores são aqueles que não só têm uma componente de margem financeira, ou seja, não só são focados naquilo que é o core dos bancos, que é a intermediação financeira, mas também têm uma capacidade de gerar comissões, ou seja, uma capacidade de gerar serviços financeiros e não financeiros. Portanto, o banco tem os clientes, a intermediação financeira é o core, é aquilo que os bancos estão habituados a fazer. A questão é como é que eu posso aumentar o comissionamento, que é muito mais resiliente, com serviços financeiros e não financeiros. Com modelos de subscrição, ou seja, o cliente tem que ver valor. E os bancos, a forma como têm olhado para as comissões nos últimos anos é por aumento de preço, por aumentos nominais, que tiveram que ser feitos. Mas os clientes começam a ficar um bocadinho exaustos de aumentos de preços e começam a olhar para outros players que lhe oferecem tudo de forma digital. Portanto, o desafio para os bancos é que valor acrescentado é que eu posso dar em serviços para conseguir capturar comissões não apenas por aumentos nominais de preço. Portanto, o modelo económico deve ser muito mais commission-driven, para não ficar só dependente daquilo que é a taxa de juros, e muito mais asset light, ou seja, muito menos alavancado naquilo que é o balanço. Terceiro, execução e aquilo que é a performance. Os players que têm capturado grandes valorizações e grandes número de clientes são aqueles que têm uma estratégia go-to-market muito mais rápida. São aqueles que demoram 2 a 4 semanas e não 2 a 4 meses, desde uma ideia até ao release. São aqueles que conseguem fazer múltiplos updates por mês ou por semana na sua app. Ou seja, esta lógica de risk-taking e de ter 10 iniciativas e provavelmente 8 não resultam, mas as 2 que resultam são game changer, versus tentar fazer as 10 ou ter uma postura conservadora perante as 10, que é tipicamente aquilo que os bancos estão habituados a olhar. Portanto, ou seja, modelo económico, performance ou o tema da execução e a customer centricity ou customer ownership são as 3 características que fazem alguns players divergir no sentido positivo. Perfeito, muito obrigada. E a pandemia provocou uma urgente e necessária revolução tecnológica, ou melhor, também talvez tenha acelerado, né, não provocado. O que será que vem pela frente então, Nuno? O que você acha? Há uma passagem no relatório que é interessante, que é bastante provocadora e provável, não sei se será verdade ou não, mas nós decidimos escrevê-la porque é uma possibilidade. Provavelmente, o banco do futuro poderá ser uma empresa tecnológica com uma licença bancária e não tanto um banco com tecnologia de ponta. Ou pelo menos os bancos vão ter que aprender a lidar com a possibilidade de empresas tecnológicas, como a Amazon, uma Google, etc., entrarem no negócio bancário. Porque a tecnologia já elas têm. A questão é como fazer o negócio bancário. Ou seja, portanto, a tecnologia está aqui para ficar. E o que é que a tecnologia permite? Permite ganhar eficiência, como toda a gente sabe, mas servir muito mais clientes. Vejam, por exemplo, o caso do Nubank no Brasil, que consegue servir clientes de varejo no mass market que outros bancos incumbentes não estavam a servir, de forma diferente, com tickets menores, com um modelo de risco diferenciador e com uma tecnologia diferente, ou seja, permite a inclusão financeira. Reparem, por exemplo, aquilo que é o negócio de Buy Now, Pay Later, que está muito na moda. Mas o negócio de Buy Now, Pay Later é dos mais antigos que existe. Há 40 ou há 50 anos que o Buy Now, Pay Later existe em tudo o que é grande retalhista. A Walmart, todos os grandes retalhistas têm Buy Now, Pay Later há anos. Aquilo que mudou é que a tecnologia permite que um pequeno negócio ou que uma média empresa, não uma Walmart, consiga oferecer aos seus clientes uma solução de Buy Now, Pay Later. Isto abre mercado, abre imensas oportunidades. Ou seja, a tecnologia acaba por ser facilitadora do negócio, acaba por estar ao serviço não só da inclusão no lado da procura, onde mais indivíduos, onde mais famílias têm acesso ao banco, mas também no lado da oferta, onde mais merchants têm acesso
a soluções financeiras diferenciadoras. E, portanto, para além dos ganhos de eficiência que traz a tecnologia, como todos nós sabemos, e de uma experiência de cliente diferenciador, mas abre novas avenidas de negócio e novas oportunidades. Ou seja, o investimento em digital e em tecnologia, fazer um double down. E reparem, os bancos não têm que fazer tudo, nem têm que procurar fazer tudo. Os bancos podem e devem procurar parcerias e procurar parceiros tecnológicos ou fintechs que lhe deem ou lhe proporcionem linhas de produto, linhas de negócio em parceria, para que os bancos não tenham que fazer tudo in-house. Portanto, esta lógica de ecossistema, de eu entrar em parcerias com alguém que me faz aquilo que eu não consigo fazer, ou que eu demoro muito tempo a fazer, com parcerias ou com aquisições, é provavelmente uma das avenidas que vamos ver cada vez mais. Reparem, a JP Morgan fez cerca de 50 ou 60 aquisições em 2021 e quase nenhuma relacionada com banca, desde um guia de restaurantes até empresas tecnológicas. Portanto, ou seja, esta lógica de aquisições e parcerias na parte tecnológica, em situações que os bancos levam tempo a desenvolver, creio que vai ser fundamental. Portanto, a tecnologia veio, de facto, para ficar. E, só para fechar este tema, aquilo que nós observamos nos últimos 5, 10 anos, um bocadinho por todo o mundo, é que a procura estava sempre muito mais avançada do ponto de vista digital do que a oferta, em termos de serviços financeiros. Ou seja, quando nós perguntávamos, quando nós fazíamos surveys, e quando fazemos surveys a nível global aos clientes bancários, o nível de digitalização e a vontade que os clientes têm de fazer coisas no canal digital sempre foi muito maior do que aquilo que os bancos permitiam fazer. Ou seja, eu gosto sempre de falar com os meus clientes e desafiá-los dizendo que os seus clientes são muito mais digitais do que o seu banco. E é verdade. E, portanto, aquilo que nós olhámos durante a pandemia é que alguns bancos deram algum trabalho de casa e cortaram cantos naquilo que foi a digitalização. Portanto, esperamos que não se ande para trás naquilo que foi a convergência, e aqui já não é divergência, que foi a convergência entre procura e oferta, mas que ainda existe um gap entre aquilo que os clientes querem e gostavam de fazer e aquilo que os bancos permitem fazer. Ou seja, investir em tecnologia, quer investimento próprio, quer parcerias, e fechar este gap entre a procura que os clientes pretendem e aquilo que os bancos podem fazer, pode ser uma forma de lidar com esta divergência também. Ótimo, muito obrigada. Bom, é inevitável a comparação entre os bancos tradicionais e os bancos digitais. A gente até já comentou, já deu algumas pinceladas nesses aspectos. Mas qual seria o papel de cada um, Alexandre? Olha, enfim, só para caracterizar um pouco, bancos tradicionais, enfim, tem uma série de características, né? Entretanto, talvez duas marcantes que ainda estão muito calcados na distribuição física através de agências e na interação humana. Então, enfim, isso tem sido historicamente uma enorme vantagem desses bancos, e eles garantiram uma base de clientes muito grande através desse tipo de distribuição e de contato, né? Quando a gente olha os bancos digitais, isso vem de uma forma completamente diferente, né? Ou seja, os bancos digitais estão aí para atender, primeiro, uma demanda de um cliente que é muito mais digital e, portanto, é uma população mais jovem, a população, enfim, mais velha não está acostumada com esses canais e não tem essa demanda. Mas tem a até população... dificuldade às vezes, né? Exato, né? Ele tem até dificuldade e o banco, no final, tem que lidar com esses dois segmentos bastante diferentes, né? Mas o banco digital vem atender essa demanda mais digital de um público mais jovem e, com isso, traz um conjunto de outras características que impactam enormemente a maneira como eles trabalham, né? Então, por exemplo, são bancos que vêm, de novo, a gente já falou um pouco aqui, com um legado tecnológico muito menor, ou seja, estão se construindo recentemente, portanto, vêm com uma base de custo muito mais leve, são bancos, então, muito mais eficientes. São bancos que tendem a olhar os seus clientes de forma mais abrangente, eles olham a jornada completa do cliente, ao invés de olhar pontos específicos e só a parte que tipicamente a gente olhava do ponto de vista do setor financeiro. Eles são bancos que, portanto, têm uma base de clientes ainda muito diferente, eles têm tido muito crescimento, mas é uma base que tem uma receita muito menor para o banco comparado aos bancos tradicionais. Do outro lado, tem o custo muito menor também. Então, enfim, eles estão trabalhando hoje com bases diferentes e, portanto, com economics muito diferentes aqui.
e eles exploram muito melhor, dado o seu legado, o seu legado mais leve, né, e a sua infraestrutura tecnológica muito mais moderna, eles trabalham dados de uma forma muito mais completa e, portanto, conseguem entender melhor os seus clientes e trabalhar melhor dados rapidamente para oferecer uma gama de outros produtos e serviços que o cliente precisa e que a gente demora mais para enxergar isso do lado do banco tradicional. A informação também está ali no banco tradicional, entretanto, ela não está tão bem estruturada para ser utilizada rapidamente. Isso, obviamente, está evoluindo na maneira que a gente segue, né? Acho que uma boa comparação aqui, quando a gente olha receitas e custos desses bancos tradicionais versus os digitais, você tem uma diferença aqui de 6 a 7 vezes maiores receitas e menores custos. Você tem uma base que cresce muito mais dentro desses bancos digitais e ainda uma dificuldade muito grande dos digitais de conseguir monetizar essa base crescente de clientes, né? Então, enfim, você tem desafios dos dois lados, na verdade. Não é que os bancos digitais não têm desafios, eles têm desafios enormes aqui. Diferentes, né? Exato. E acho que uma parte importante, Nuno comentou aqui na questão dele, é o que hoje a gente fala de um modelo tradicional e de um modelo digital, mas na verdade essas coisas estão migrando para campos mais comuns, né? Ou seja, os bancos tradicionais também estão criando seus bancos digitais ou estão digitalizando as suas operações, fazendo algumas dessas coisas de forma muito similar aos novos bancos digitais. Os bancos digitais que começaram na grande maioria dos casos como especialistas em um produto, também estão se diversificando e virando multiprodutos e multicanal, porque eles precisam monetizar a sua base de clientes, né? Então você tem uma certa convergência desses dois mundos para algum mundo que nós não temos ainda uma visão tão completa, mas que certamente vai contar com uma série das questões tecnológicas que a gente está colocando aqui e que possibilitam uma gama de outros produtos e serviços que até hoje não tinham sido explorados, né? Ótimo, interessante. Enfim, até nesse contexto, a gente enxerga que essas coisas não são simplesmente competição, são também muita colaboração, colaboração entre bancos e fintechs e bancos tradicionais e digitais, e um conjunto de M&As que já vem acontecendo, que podem acontecer ainda mais, andando para frente. Enfim, acho que são parte dessa equação, né? Interessante, ponto importante, a colaboração. Muito interessante. Você quer complementar alguma coisa sobre isso, Nuno? Sim, só dois pontos. Há aqui um ponto que favorece mais os bancos incumbentes e um ponto que favorece mais os bancos digitais. E concordei com tudo o que o Alexandre disse. Há aqui um tema que é a dimensão dos clientes, ou seja, o maior ativo que os bancos tradicionais, que os bancos incumbentes têm, é a base imensa de clientes que têm para trabalhar, e muitos deles não estão trabalhados devidamente. Ou seja, e isto é um bom legado que os bancos têm. Quando nós fazemos surveys a nível global, nós olhamos para os Estados Unidos ou para o Reino Unido, por exemplo, que são os números que eu tenho mais presente, e cerca de 15 a 20% dos clientes bancários já têm uma conta numa fintech. Este número assusta um bocadinho, 20%. É de facto material. Mas quando olhamos para aquilo que é o share of wallet e aquilo que é a contribuição para o produto bancário destes bancos digitais, é menos do que 5%. Bem, portanto, é um alerta importante para os bancos, portanto, ou seja, 20% da população já trabalha com estes bancos digitais, a contribuição para aquilo que é o produto bancário, para aquilo que é os volumes ainda é baixa, mas não é preciso muito mais para os bancos digitais fazerem uma disrupção, mas a lei da gravidade favorece os bancos incumbentes porque os clientes ainda estão neles e aqui é toda a confiança e todo o capital positivo acumulado. Agora vamos para o outro lado, que é aquilo que os bancos provavelmente têm desvantagem e eu creio que é um dos grandes desafios que os bancos vão ter nos próximos anos, que é o talento, que é a capacidade que os bancos mais old school, mais tradicionais têm em atrair o grande talento em digital, em advanced analytics, ou seja, este tipo de perfis é uma guerra de talento e nós nunca nos podemos esquecer que a indústria financeira continua a ser uma indústria de pessoas para pessoas e, portanto, os colaboradores bancários é o outro grande ativo dos bancos. Como é que os bancos rejuvenescem este talento é outra pergunta do $1 milhão, não é? Ou seja, como é que atraem, desenvolvem e rejuvenescem o talento que têm versus os bancos digitais, que pela sua natureza não têm um legado de recursos humanos menos positivo, começam do zero e têm um branding, um fashion, uma forma de trabalho distintiva que atrai
muito mais talento. Ou seja, clientes, por um lado, os bancos têm vantagem, ou seja, podem trabalhá-los, apesar das fintechs estarem a ganhar. Talento, por outro, os bancos aqui estão em desvantagem, porque não só têm que reconverter o legado que têm, como também têm que fazer um rebranding e um reposicionamento, como é que atrai mais gente. Provavelmente, pegando no que disse o Alexandre, uma forma de resolver isto é a tal colaboração e as tais parcerias. Portanto, se um tem clientes e se o outro tem talento, ou seja, pode existir aqui um encontro de dois mundos que pode ser interessante para ambas as partes. Ótimo, muito obrigada. E para a gente encerrar, a última perguntinha, o setor bancário está cada vez abrindo mais novas frentes de negócios, como o Alexandre chegou a mencionar aqui, algumas soluções mais completas. E o Brasil nesse contexto? Olha, eu acho que a atividade bancária está ficando cada vez mais integrada a outros setores e a gente vê isso dentro do conceito de ecossistemas que a gente tocou aqui em algumas das perguntas, né? Isso não é diferente aqui para o Brasil. Então a gente vê no Brasil cada vez mais o desenvolvimento de ecossistemas, isso lógico está num momento ainda preliminar, entretanto a gente vê a movimentação de vários players nesse sentido, quer seja bancos tradicionais, fintechs e empresas não financeiras. Dois ecossistemas que têm aparecido bastante são o ecossistema ao redor do imobiliário e ao redor de mobilidade, que está muito em voga nesse momento, está sendo muito falado e passa por muita transformação tecnológica. Fato é que acho que a maneira como o setor financeiro estava definido, isso está mudando bastante e talvez essas fronteiras entre os diferentes setores estão sendo quebradas e o nível de integração é maior e o nível de interação é muito maior. Se você quer enxergar a jornada de um cliente que vai do começo até o fim e não só a parte financeira dessa jornada, na verdade o banco ou qualquer player que queira se posicionar bem aí precisa enxergar esse processo como um todo e precisa ir além da sua própria indústria, além do seu próprio alcance, né? De novo, isso tem acontecido bastante com M&A, mas muito com parcerias. É difícil você dominar um ecossistema como um todo. Acho que os principais players aí, eles têm tentado se posicionar como coordenador de um ecossistema que de fato conta com várias partes, ao invés de ser o dono desse ecossistema, que é difícil você ter relevância sozinho, ainda mais quando você cruza vários setores, né? Então, coordenar um ecossistema passa a ser uma coisa importante e, para isso, interagir, enfim, com outros setores e conseguir atrair melhores empresas em cada elo dessa cadeia, em cada elo do ecossistema como um todo, né? E são vários ecossistemas. Então, no final, enfim, os grandes bancos aqui, o setor como um todo, está mudando a sua maneira de enxergar o seu próprio negócio e a maneira como ele enxerga players que estão ao redor de outros setores, como ele enxerga fintechs, big techs e muitos players não financeiros que têm um monte a colaborar dentro de cada um desses ecossistemas, né? Então, acho que o nível de complexidade é muito maior, mas acho que o nível de colaboração também é muito maior e a gente pode prever aí uma evolução contínua e muitas mudanças para frente afetando o setor, né? Ótimo, perfeito. Acho que cabe aos bancos aqui conseguir enxergar isso de uma maneira mais abrangente e conseguir se transformar rapidamente para não perder esse movimento que, de fato, pode gerar um valor enorme para eles, né? E atender aí aos clientes da forma mais completa. No final, o objetivo é atender a demanda de clientes. Isso tudo vem de uma demanda diferente de clientes e uma nova maneira de enxergá-los, né? Então, muito obrigada, Alexandre e Nuno, por essa conversa, por todas essas informações. E muito obrigada também a você que nos acompanhou em vídeo ou em podcast. Para saber mais sobre o comportamento do setor bancário nos últimos anos ou entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks@mckinsey.com. Você também pode enviar perguntas para os próximos episódios. E para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir os episódios anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!